Tudo bem, pessoal? Voltamos agora. Vamos falar sobre balanço financeiro. O que é que a gente sabe sobre balanço financeiro até o momento, apenas com base no que eu falei para você até aqui? Primeira coisa, o balanço financeiro já era uma demonstração contábil original da Lei 4.320. O balanço financeiro ele foi atualizado por duas portarias, a portaria 665 de 2002 e a portaria 438 de 2012. Certo? E a gente precisa saber o que é que a gente vai trabalhar no balanço financeiro. O balanço financeiro ele também usa o regime misto. Ele considera como receita a receita arrecadada e a despesa empenhada. Isso é importante. E dentro da estrutura do balanço financeiro, você basicamente vai ter duas colunas, que é o que eu chamo de fotografia. Vamos começar por aí. Então, vamos falar agora sobre balanço financeiro. Balanço financeiro. Aí no balanço financeiro, você vai ter duas grandes colunas. A primeira coluna você vai ter os ingressos. E na segunda coluna você vai ter os dispêndios. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Dispêndios. Ok? Os ingressos e os dispêndios. Aí o que é que acontece? Os ingressos, você vai separar ele em orçamentários. Você vai ter aqui as transferências financeiras recebidas. Transferências financeiras recebidas. E aqui você vai ter os ingressos extra-orçamentários. EO, extra-orçamentário. Do lado dos dispêndios, você vai ter os dispêndios orçamentários. Você vai ter as transferências financeiras concedidas. E os dispêndios extra-orçamentários. Beleza? Só que não para por aí. Além dos ingressos dos dispêndios, você vai ter aqui no final o saldo inicial do caixa. E aqui no final você vai ter o saldo final do caixa. Saldo final caixa. Então, o que é que pode vir na sua prova? Pode vir na sua prova com a composição do balanço financeiro. Então, o balanço financeiro, ele vai ter, olha o que eu vou falar, ele vai ter todos os ingressos orçamentários e extras, e ele vai ter todos os dispêndios orçamentários e extras. Além disso, ele vai conjugar o saldo inicial do caixa e o saldo final do caixa. Beleza? Aí, o que é que a gente tem que saber, além disso aqui? A gente tem que saber o seguinte, que nos dispêndios, isso você sabe que eu acabei de dar a resposta, a gente vai considerar os dispêndios orçamentários em qual estágio da despesa? No estágio do empenho. Então aqui os dispêndios orçamentários, eles vão ser considerados aqui quando empenhar. Empenhado. Certo? Outra coisa, vamos supor que esse balanço financeiro é do dia 31/12 de 2018. 31 de dezembro de 2018. Qual é o saldo inicial aqui? Qual é a data? A data daqui vai ser dia 1º de janeiro de 2018. Mas eu também já vi provas cobrarem, que é óbvio, né, que isso aqui também pode ser conhecido como dia 31/12 de 2017. O saldo final vai ser o saldo no dia 31/12 de 2018, que também pode ser o dia 1º de janeiro de 2019. É importante você saber isso, ou seja, o saldo inicial desse ano é o saldo final do ano anterior. Porque não pode acontecer, não pode ser um valor diferente do dia 31 de dezembro para o dia 1º. Não mudou nada, o exercício foi encerrado. Então o saldo em caixa do dia 31 de dezembro do ano anterior tem que ser o mesmo saldo no caixa do dia 1º de janeiro do exercício corrente, no caso aqui 2018. Beleza? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns exemplos aqui, algumas simulações, beleza? Então vamos lá.
Aí vamos supor aqui que os ingressos orçamentários, vamos colocar aqui como exemplo, deram, só um exemplo, vamos supor que o saldo inicial, vamos fazer aqui, vamos supor que o saldo inicial seja R$200. Aí vamos supor que a gente, assim, quem são essas transferências financeiras recebidas? São as cotas, repasses, subrepasses, só para você ficar esperto. Repasses. Vamos supor que isso aqui deu 200. Ingressos extra-orçamentários. Vamos colocar aqui contratação diário. Contratação diário. Vamos colocar aqui 100. Ingressos orçamentários. Vamos colocar aqui 600. Aí vamos supor que a gente empenhou despesas no valor de 400. Vamos supor que a gente teve transferências concedidas no valor de 100. E que a gente pagou pagamento diário. Pagamento diário. E pagamento de restos a pagar. Vamos colocar aqui 100 e vamos colocar aqui 50. Aí, geralmente, o que é que você pergunta na prova? Qual o saldo final? Então, é isso. Ó. Então, eu estou tirando alguns dados aqui para a gente fazer uma simulação. A melhor forma de aprender é fazer simulações. Isso em demonstrações contábeis. Na minha matéria, como um todo, simulações são boas. Orçamento, idem. Então, a gente tem aqui, ó, começa de baixo para cima, é tipo um elevador. O elevador sobe, depois desce. Então, é a forma correta de interpretar a demonstração. Você tinha um saldo inicial de 200 no caixa, você recebeu R$100 de receitas extra-orçamentárias, você recebeu transferências financeiras de 200, você arrecadou receitas orçamentárias de 600. Aí depois você começa a tirar o dinheiro. Você empenhou despesas orçamentárias de 400, você movimentou cotas, concedeu cotas no valor de 100, e você pagou despesas extra-orçamentárias no valor de 100, referente a aro, e pagamento de restos a pagar 50. Beleza? Aí eu te pergunto, qual o saldo aqui? Aí eu vou te dar a seguinte... Vamos primeiro fazer um cálculo. Esse cálculo eu já te adianto, ele não vai estar 100% certo não, mas você vai ver que tem um fundamento no que eu vou fazer aqui. Então aqui a gente tem 100 mais 200, 300, 300 mais 200, 500, 500 mais 600, 1.100. Então aqui a gente ficou com R$1.100. 1.100 menos 400, 700. 700 menos 100, 600. 600 menos 150, 450. Então, o primeiro valor que a gente tem aqui é 450. Mas essa informação está incompleta. Por quê? Porque eu não sei qual foi o valor que realmente... Ó, o que é que eu quero saber? Eu te disse que eu tinha R$200 no caixa. E eu estou te dizendo agora, com base nesse cálculo, que eu tenho R$450 no caixa. Possivelmente essa informação está errada. Vou te falar por quê. Porque eu te falei que eu empenhei 400 aqui. Só que eu vou dizer que eu liquidei 300 e que eu paguei 150. Ou seja, quando eu fiz o meu cálculo, olha o que eu vou falar, quando eu fiz o meu cálculo, no meu cálculo, eu coloquei o seguinte, que saiu R$400 do meu caixa. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Porque, na verdade, o que é que saiu realmente do seu caixa? O que saiu do seu caixa foi R$150. Aí você vai dizer o seguinte, professor, então é simples. Vamos esquecer os 400 e vamos colocar 150. Sabe o que é que eu vou falar para você? Não posso. Porque o balanço financeiro, ele usa o regime misto. O balanço financeiro considera que as despesas são executadas no momento que elas são empenhadas, igualzinho ao balanço orçamentário. Então, eu não posso mexer aqui. Mas eu sei que esse valor também está errado, porque o valor certo é 150. Como é que eu saio dessa enrascada? Aí, e simples. Qual é a diferença? O que é 400 menos 150? Ou, em outras palavras, o que é 400 menos 300? O que é 300 menos 150? Então, vamos lá. Esse valor aqui, que é um valor de R$100, esse valor aqui são os restos a pagar não processados.
Esse próximo valor aqui, que é 150, são os restos a pagar processados. Então, quanto é que eu tenho de restos a pagar? Eu tenho 250, que eu inscrevi. Ó. Então, 400 menos 150 dá 250. Aí, qual é a saída, qual foi a sabedoria dos estudiosos, dos legisladores sobre o tema para sair dessa enrascada? Para, ao mesmo tempo, chegar num valor fidedigno, mas sabendo que eu não posso usar 150, sabendo que eu tenho que usar 400. Simples. Eu pego esse valor aqui de 150 e 100 e eu vou transpor esse valor, vou repetir esse valor aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui como restos a pagar inscritos, cujo valor foi quanto? 250. Então, pessoal, quando eu jogar os 250 aqui, eu anulo o efeito total dos R$400. Agora vamos refazer o cálculo. 200 mais 250, 450. 450 mais 100, 550. 550 mais 200, 750. 750 mais 600, 1.350. Que é justamente o quê? Os 250 que eu somei aqui. Aí o que é que eu faço agora? 1.350 menos 400, 950. 950 menos 100, 950 menos 100, 850. 850 menos 150, isso aqui vai me dar 700. Se você pegar a diferença dos 700 para os 450, é justamente os 250. O que estava acontecendo antes? O que estava acontecendo antes é, pelo fato de você considerar a despesa empenhada, você estava com um dado falso. Você estava dizendo que tinha saído mais dinheiro do seu caixa, porque você estava dizendo que o dinheiro tinha saído no seu caixa no momento do empenho. Sendo que, na verdade, o dinheiro sai do seu caixa no pagamento. Aí o que é que você fez? Você colocou os restos a pagar inscritos como receita extra-orçamentária para compensar a inclusão deles na despesa orçamentária. Vou repetir. Você incluiu os restos a pagar inscritos como receita extra-orçamentária para compensar o valor deles que está embutido na despesa orçamentária realizada. Certo? Aí com isso, você chega no valor real. Então, realmente eu tenho R$700 no caixa. Certo? O que mais a gente precisa saber? Que daqui a pouco a gente passa os slides também. O que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber que existe um indicador que se chama resultado financeiro do exercício. Resultado financeiro do exercício. Como é que eu calculo o resultado financeiro do exercício? Você pega o saldo final e subtrai o saldo inicial. O resultado financeiro do exercício é saldo final menos saldo inicial. Saldo final menos saldo inicial. Então, o resultado financeiro do exercício vai ser 700 menos 200. Isso aqui vai ser igual a 500. Então, o meu resultado financeiro do exercício ele foi superavitário. A gente viu uma forma, saldo final menos saldo inicial. A outra forma seria fazer o seguinte. Outra forma de chegar no resultado financeiro do exercício. O resultado financeiro do exercício vai ser os ingressos menos os dispêndios. Porque algumas questões, elas não te dão o saldo final, o saldo inicial. Você pensa, não dá para calcular. Dá sim. Aí como é que eu faço? Eu pego só os ingressos agora. 250, e eu incluo os restos a pagar inscritos, tá? 250 mais 100, 350. 350 mais 200, 550. 550 mais 600, 1.150. 1.150. Menos. Pega só os dispêndios agora. 400 mais 100, 500. 500 mais 150, 650. 1.150 menos 650 tem que bater com os 500 daqui, ó. Tem que bater com os 500. Não pode dar diferente. Então, saldo final menos saldo inicial tem que ser o mesmo valor de ingressos menos dispêndios. Beleza? Vamos passar agora os slides
e vamos complementar com alguma coisa, depois já vamos partir para os exercícios. Vamos nessa. Então, vamos lá. Então, o balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, conjugados com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior que se transfere para o exercício seguinte. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Agora, olha o que está aqui. Inclui-se nos restos a pagar quem? O serviço da dívida a pagar. Então, só para deixar claro, o serviço da dívida a pagar é o restos a pagar de juros e amortização da dívida, como está aqui. Amortização do principal, correção monetária, juros e outros encargos sobre a dívida. Continuando. Agora na NBCT 16.6, o balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Aqui era a estrutura original. Na estrutura original estava assim, receita orçamentária e extra, orçamentária e extra. Importante aqui, restos a pagar inscrição, serviço da dívida a pagar inscrição, depósitos e outras operações. Agora como é que está hoje, que é o que importa, né? Hoje a gente tem a receita orçamentária, a gente separa a receita em ordinária e vinculados recursos, certo? E aqui a gente tem inscrição de restos a pagar não processados, inscrição de restos a pagar processados, depósitos, calções, e aqui o saldo do exercício anterior. E no outro lado a gente tem o quê? Tem as despesas, né? Recursos destinados à saúde, transferências financeiras concedidas, pagamentos extra-orçamentários e saldo para o exercício seguinte. Essa figura aqui ela é mais didática, porque ela que dá uma visão mais imediata de tudo, né? Receita orçamentária, ordinária vinculada, orçamentária e orçamentária. Transferências financeiras recebidas e concedidas, recebimentos e pagamentos extra-orçamentários. Saldo em espécie do exercício anterior, saldo em espécie para o exercício seguinte. Beleza? Aí continuando. Aqui tranquilo. Basicamente aqui fala de destinação ordinária e destinação vinculada. Isso aqui é importante. Caso o ente resolva agrupar algumas vinculações em um grupo chamado outras vinculações, esse não deverá ultrapassar 10% da receita orçamentária ou da despesa orçamentária. Certo? Então, continuando. Aqui tem as transferências financeiras recebidas, como eu falei, são as cotas, repasses e subrepasses. Certo? Aqui tem os recebimentos extra-orçamentários. Aqui você tem consignações, inscrição de restos a pagar, pagamentos extra-orçamentários, é o pagamento de restos a pagar propriamente dito, e o saldo em espécie por exercício seguinte. Tá bom? E aqui os indicadores que a gente já viu. Beleza? Tem uma pegadinha que eu não falei não, vamos voltar para cá que tem uma dica. Vamos lá, isso é importante. Algumas provas perguntam assim, qual o valor que efetivamente foi pago? Só que na sua prova, não vai ver essa informação não. Na sua prova vem assim. Na sua prova vem dessa forma. Aí, você sabe, porque eu não mudei nada, você sabe que o valor pago foi 150. Aí a sua prova te dá isso aqui, do jeito que está aqui, e pergunta, qual o valor que foi efetivamente pago? Aí qual tem que ser a sua resposta? Peraí, o valor que foi efetivamente pago de despesa orçamentária foi 400, aí você olha para cá, resta pagar inscritos. 400 menos 250, então efetivamente eu paguei R$150, certo? Que é justamente o valor que tinha aqui antes. Isso é outra informação que estava aqui no slide que eu não tinha falado. Da mesma forma, pode perguntar assim, qual o valor que realmente entrou de receita extra-orçamentária? O valor que realmente entrou, pessoal, nesse caso aqui foi só R$100, porque isso aqui o valor não entrou. Isso aqui foi apenas, é o que eu chamo nas aulas presenciais, isso aqui foi apenas um ajuste contábil. Só isso. Então isso aqui é que foi realmente o valor que realmente entrou, R$100. Esses R$250 foi apenas um ajuste contábil. Então pode ser perguntado isso também. Beleza? Agora, continuando. Como é que se elabora, quais são as informações que são usadas para se elaborar o balanço financeiro?
se usa a classe 1 e 2 para os recebentes de pagamentos extra-orçamentários, se usa a classe 3 e 4 para as transferências financeiras concedidas e recebidas, se usa a classe 5 para o valor escrito em restos a pagar, e se usa a classe 6 para receita orçamentária, despesa orçamentária e pagamento de restos a pagar. Então aqui usa muitas classes, né? Praticamente aqui só não usou a classe 7 e 8. Todas as outras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, foram todas usadas. E elaboração. Os ingressos e dispêndios se equilibram por meio da inclusão do saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte. As receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas. Aí isso aqui é importante. Ó. Como a classificação por fonte e destinação não é padronizada, cabe ao ente adaptá-la. Isso aqui é importante. Isso aqui a gente viu com certeza na aula de receita e despesa. A classificação por fonte ela foi criada no âmbito da União a partir do artigo 8º, a partir do parágrafo único do artigo 8º, que diz que os recursos permanecem vinculados às suas finalidades, independente do momento da arrecadação. Baseado nesse parágrafo único do artigo 8º da LRF, foi criado no âmbito da União a classificação por fonte. Só que a classificação por fonte que você aprendeu comigo, ela é válida apenas para a União. Isso quer dizer que os outros entes, estados, Distrito Federal e municípios, também devem ter a classificação por fonte. Mas essa classificação não é padronizada. Por exemplo, na União, ela é composta por 3 dígitos. O grupo fonte, especificação da fonte. Pode ser que determinado estado trabalhe com 5 dígitos. Pode ser que determinado estado trabalhe com 2 dígitos. Não tem problema não quanto a isso. Beleza? Continuando. Recomenda-se que as vinculações agrupadas nas linhas outras destinações não ultrapassem 10% da receita ou despesa orçamentária. Isso aqui a gente já tinha visto. Algumas operações podem interferir, isso aqui não... Beleza? E vamos seguir então para os exercícios. Vamos lá. Questão de reforço. Considere o balanço financeiro da Prefeitura ABC referente ao exercício financeiro de X1. Aí diz assim, o resultado financeiro foi superavitário em 297. Vamos lá. Como é que a gente calcula o resultado financeiro do exercício? Você pega o saldo final e subtrai o saldo inicial. O resultado financeiro do exercício, igual. Isso aqui implica que o saldo final, vamos logo para o que interessa. O saldo final foi 297 mil, menos, aqui ó, o saldo final, menos o saldo inicial que foi 130. Isso aqui quer dizer que o resultado financeiro foi 167. Aqui está errado. Próxima questão. As despesas orçamentárias causaram redução efetiva no caixa banco de 725 mil. O que é que você faz? Olha, eu sei que isso aqui foi a despesa empenhada. Mas será, olha a pergunta, será que toda a despesa que foi empenhada foi paga? Se toda a despesa que foi empenhada foi paga, você não tem restos a pagar. Se parte da despesa empenhada não foi paga, é porque você tem restos a pagar e serviço da dívida a pagar. Vamos olhar aqui se tem. Aí você tem aqui, ó, restos a pagar e serviço da dívida a pagar. Então, a redução efetiva não foi 725 mil, foi 725 mil menos 146 mil menos 95 mil. Por isso que aqui está errado. Eu não precisa calcular isso aqui, tá? Porque você sabe que é menor do que 725 mil. O saldo final da conta restituições era 18 mil. Isso aqui é interessante, ó. Primeiro, onde fica a conta restituições? Fica no balanço patrimonial. Ativo, passivo, PL. E aqui você vai ter a conta chamada restituições. Aí vamos lá. Qual é o conceito de uma receita extra-orçamentária? É quando aumenta o ativo financeiro e aumenta o passivo financeiro. Então vamos lá. Ó. Como você tem aqui uma restituição de 59 mil, quando você aumenta 59. E quando você devolve, você diminui 18. Então, o saldo final aumentou em 41 mil. Mas ele pergunta, ele diz coisa pior. Ele diz que o saldo final é 18 mil. Totalmente errado. O que você pode falar? Você pode falar que entrou 59 mil, que saiu 18 e que o saldo final aumentou em 41 mil.
Mas você não pode dizer que o saldo final é 41 mil também não. Sabe por quê? Porque você não tem um saldo inicial. Então, isso aqui está errado. Certo? Você pode dizer que o saldo final aumentou, certo? 41 mil. Porque entrou 59 e saiu 18. Então aqui está errado. D de dado. As receitas extra-orçamentárias causaram um aumento efetivo no caixa banco de 89. Como é que eu sei disso? Ó? Simples. Você tira restos a pagar, que é um ajuste contábil, tira serviço da dívida a pagar, que é um ajuste contábil. O que é que sobrou? 30 mil mais 59. Somos 2, 89 mil. Esse é o gabarito. O saldo da conta restos a pagar teve um aumento de 4 mil no exercício. Será que é verdade? Segue o mesmo raciocínio aqui, ó, só que eu vou fazer aqui agora. Ativo, passivo e PL. Aí vamos colocar aqui. Restos a pagar. Aí vamos lá. Você aumentou 146 mil e você tirou 150. Então, você pagou mais do que inscreveu. Então, o saldo diminuiu em 4 mil. Então, não é que teve um aumento. Teve uma redução. Teve uma redução de 4 mil. Por isso que aqui está errado. Beleza? Próxima questão. São questões para a gente ganhar confiança. Vamos lá. Os dados da tabela abaixo, cujos valores estão em reais, foram extraídos de um exercício financeiro encerrado, relativos ao balanço financeiro de uma entidade governamental. Considerando que tenham sido inscritos em restos a pagar no exercício, despesas no montante de 60 mil. Então ele está falando o seguinte, ó, dentro dessa receita extra-orçamentária, eu tenho 60 mil embutido aqui dentro. Tá? Então lembrando, ó, dentro dos 160 mil eu tenho 60 mil ali dentro. E que tenham sido pagos restos a pagar no valor de 40. Dentro desses 130 mil, eu paguei 40 mil de restos a pagar. Certo? Então vamos lá, continuando. O resultado financeiro do exercício apresentou superávit de 20. Errado, vou falar por quê. Ó. O resultado financeiro do exercício é saldo final menos saldo inicial. O saldo final é 40 e o saldo inicial 20. Então 20 mil. Não é 40, é 20 mil. Os restos a pagar pagos estão computados no valor da despesa extra-orçamentária. Os pagos, sim. Verdadeiro. O gabarito está certo aqui. Os valores relativos aos restos a pagar inscritos no exercício compõem os valores registrados na despesa orçamentária. Sim. Porque ó, os 60 mil está aqui dentro, mas esses 60 mil também está aqui dentro, ó, no 1.150.000. Certo? Que, na verdade, no primeiro momento, esses 60 mil só estavam no 1.150.000. Para evitar fragilidade na conta caixa, que é o que eu mostrei na parte teórica, no vídeo, certo? Eu repeti esse valor de 60 mil nas receitas extra-orçamentárias, mas não se engane. O 60 mil ele está tanto no 1.150.000, quanto os 60 mil também está nos restos a pagar. Como ele aparece nos dois, ele se anula e não afeta o caixa, tá bom? Então aqui também está certo. Próximo. Assinale a opção incorreta. As destinações vinculadas não podem ser demonstradas de forma agrupadas nessa demonstração. Podem. Podem. Até 10%. O superávit ou déficit financeiro apurado nessa demonstração não se confunde com o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial. Certo. Pessoal, a princípio o gabarito é letra A, tá? Mas vamos olhar todas. As transferências financeiras não decorrentes da execução orçamentária também são evidenciadas nessa demonstração. Certo. Um exemplo seria uma cota para pagar. Seria uma cota para pagar restos a pagar. O saldo inicial e o saldo final devem ser evidenciados no balanço financeiro, certo? A diferença entre o somatório de ingressos orçamentários e os extra-orçamentários deduzidos dispêndios e dispêndios orçamentários extras constitui resultado financeiro, certo?
Então o gabarito realmente é a letra A. Boa essa questão, né? Então essa questão foi na jugular mesmo. Perguntou assim, olha, pode ou não pode agrupar? Pode, mas o agrupamento não pode ultrapassar 10% da receita ou despesa orçamentária. Próxima questão. Tomando por base o balanço financeiro adotado atualmente, assinale a opção a respeito do seu conteúdo e estrutura. Os ingressos do balanço financeiro são representados, ele que é a opção verdadeira, né? São representados pelas contas de receita orçamentárias, pelos seus valores brutos. Vamos deixar isso aqui em aberto. O resultado financeiro apura-se pelo confronto entre a receita orçamentária e a despesa orçamentária. Não, entre a receita e a despesa. Aqui está errado mesmo. É opcional a inclusão de saldos nas contas do ativo financeiro, se ela for feita com as contas do passivo financeiro. Cara, isso aqui não tem nada a ver com balanço financeiro, isso aqui é de balanço patrimonial. A disponibilidade sobre o enfoque do balanço financeiro recebe um débito quando ocorre um dispêndio e um crédito quando ocorre um ingresso. Ao contrário. Aqui seria um crédito e aqui seria um débito. A demonstração da inscrição de restos a pagar inscritos no exercício como integrante dos ingressos é uma exigência legal, embora não constitua um movimento financeiro. Esse é o gabarito. A meu ver, o que está errado aqui é que apresenta pelo valor líquido. Eu quero voltar aqui para dar uma pesquisada nisso aqui. Vamos voltar aqui para ter certeza. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui já tem as deduções, né? Vamos ver na nota explicativa se fala alguma coisa. Mas de todo modo o gabarito é a letra E mesmo. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. As receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas de deduções. O detalhamento das deduções pode ser apresentado em quadros, anexos ou em notas explicativas. Então a questão foi para matar também, viu? Essa daqui, pelos valores líquidos. Então aqui está errado mesmo. De todo modo, eu já tinha dito que o gabarito era a letra E. Mais uma questão. Assinale a opção correta acerca do balanço financeiro nos termos do MCASP. A diferença entre ingressos e dispêndios corresponde ao saldo final, ao saldo inicial do exercício seguinte na coluna ingressos. Não. Corresponde ao resultado financeiro do exercício. Errado. As transferências financeiras não decorrentes da execução orçamentária não integram o balanço. Integram. Errado. A inscrição em restos a pagar é representada por um dispêndio, em contrapartida com o seu reconhecimento. A inscrição é representada por um ingresso, né? A queda na disponibilidade do período pode refletir um aumento no endividamento. Deixa eu ver aqui, ó. A queda da disponibilidade do período pode refletir um aumento do endividamento. Vamos olhar para cá. Ó. Se você está se endividando, vamos pensar assim, ó. Se você está se endividando é porque você está fazendo mais operação de crédito e está pagando poucos empréstimos. Se você fizer muita operação de crédito e pagar poucos empréstimos, você vai aumentar seu endividamento. Mas isso vai gerar o quê, pessoal? Se você fizer muitos empréstimos e pagar pouco empréstimo, o seu caixa vai aumentar. Então pode refletir, deixa eu ver aqui, pode refletir uma diminuição do endividamento e não um aumento, uma diminuição ou redução. Pode refletir uma redução. A relação entre o resultado orçamentário e a variação em espécie, do saldo em espécie, indica o quanto do resultado orçamentário explica a variação do saldo disponível. Esse foi o gabarito. O que é que o cara está perguntando aqui? Ó? Vamos fazer aqui. Ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Quanto é o meu resultado orçamentário? Porque assim,
Dentro do balanço financeiro, eu também consigo calcular o resultado orçamentário. Sabe por quê? Porque eu tenho a receita arrecadada e a despesa empenhada. Então, nesse caso aqui, ó, o resultado orçamentário foi 200. Certo? Aí o que é que ele fala? A relação entre o resultado orçamentário e a variação do saldo em espécie. Aí vamos lá. Qual a variação do saldo em espécie? Foi 700 menos 200. Então, é 200 dividido por 500. Resultado orçamentário e resultado financeiro do exercício. Sabe o que ele quer dizer? É que ele diz o seguinte, ó. O resultado orçamentário, ele vai mostrar quanto desses 500, que no caso aqui foi 200, quanto desses 500 foi decorrente da execução orçamentária. Vamos ver? Ó. A relação entre o resultado orçamentário e a variação do saldo em espécie, que é o resultado financeiro do exercício, indica o quanto do resultado orçamentário explica a variação do saldo disponível, certo? Beleza, pessoal? Então, pessoal, com isso a gente encerra aqui tudo que eu tinha para dizer sobre balanço financeiro. Espero que tenham gostado. Assistam o vídeo quantas vezes quiser, principalmente a primeira parte que mostra por que é que os restos a pagar são contabilizados, tanto o valor, né? O valor é contabilizado na despesa e por que é que a inscrição de restos a pagar vai para a receita extra-orçamentária. Isso aí não tem livro, não tem manual. Isso aqui realmente é bom para você ver em vídeo mesmo. Eu até no PDF tenho uma simulação, mas o melhor é o vídeo. Beleza? Até o próximo encontro.